capítulo 14 do Apocalipse. Terminamos o nosso último encontro falando do versículo 13. Para darmos continuidade, façamos uma breve síntese desse capítulo que está na linha da continuidade dos capítulos 12 e 13. Protagonistas do capítulo 12, a mulher vestida de sol, grávida, o seu filho que vai nascer, o dragão, o arcanjo Miguel, os subordinados do dragão, os anjos decaídos, os subordinados de Miguel, a batalha que acontece entre os dois frontes, a vitória de Miguel. Já não se acha lugar no céu para o demônio que parte furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta, e ele se coloca diante da mulher para travar uma batalha com os descendentes da mulher. No capítulo 13, nós temos duas feras, o Império Romano, o Imperador Romano, que estão a serviço do dragão. Tríade satânica, dragão, no capítulo 12, duas feras no capítulo 13. No capítulo 14, o cenário e os protagonistas mudam. Não temos mais o dragão, não temos mais as feras, mas temos o Cordeiro e os seus eleitos, uma antecipação da vitória de Cristo que recorrerá lá pelos capítulos 19, 20 e 21, no final do livro. Depois, os preparativos para a luta, portanto, o Cordeiro e os seus eleitos, versículos de 1 a 5. Versículos de 6 a 13, nós temos um cenário com 3 anjos que predizem a vitória do Senhor. Versículo 6, nós temos um anjo que voava. No versículo 8 aparece um segundo anjo. No versículo 9 aparece um terceiro anjo. Reparem bem como começa o versículo 6. Vi, é uma visão. Agora vamos começar a terceira sessão do capítulo 14. E vejam bem como começa o versículo 14. Eu vi. Então vejam, capítulo 14, dei uma olhada no versículo 1, eu vi, primeira visão. Dei uma olhada no versículo 6, eu vi, segunda visão. E dei uma olhada no versículo 14, eu vi, terceira visão. O que é que São João vai ver na terceira visão? Na terceira visão, ele vai ver várias pessoas, várias realidades. Quem são os protagonistas nessa terceira sessão do capítulo 14? Primeiro, alguém sentado numa nuvem branca, como que um filho de homem. Vamos explicar quem é essa personagem. E depois, 3 anjos. No versículo 15, um anjo vai aparecer. Reparem de onde ele vai vir. Isso é muito importante. Depois, o segundo anjo aparece no versículo 17. Deem uma olhada de onde ele vai sair. E finalmente, um terceiro anjo. O primeiro anjo, versículo 15. O segundo anjo, versículo 17. E o terceiro anjo, versículo 18. Ele aparece com algo na mão. Bem, essa é a síntese do capítulo 14. Vamos começar a terceira e última sessão. Versículo 14. Eu vi ainda uma nuvem branca, sobre a qual se sentava como que um filho do homem, com a cabeça cingida de coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Nuvem branca. O que significa isto? É o presságio da misericórdia de Deus. Aliás, a relação de Deus com a nuvem, por ocasião das suas teofanias, seja no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, sempre tem relação com a bondade, a compaixão, a providência, a ternura, a solicitude, o cuidado de Deus pelos homens. Moisés sobe ao monte, o Senhor se revela em trovões
trovões, tempestades, nuvens. É a presença de Deus no meio do povo. É a presença majestosa de um Deus que protege o povo, que está à frente do povo. No Novo Testamento, quem pode dizer qual foi a experiência do Senhor Jesus com a nuvem? Lógico, por ocasião da sua ascensão, sem dúvida alguma, quando ele subiu ao céu, ele subiu por entre aclamações, como diz o salmista, e se ausentou porque penetrou nas nuvens. Mas há um episódio no monte que a tradição chama de Tabor, onde Jesus se transfigurou na presença de Pedro, Tiago e João, diante de Pedro, Tiago e João, tendo cada um do seu lado Moisés e Elias. O monte da transfiguração. Nuvem, símbolo, presságio da misericórdia divina. Essa nuvem leva o Senhor Jesus, diz a nota da Bíblia Ave Maria, que aí vem para ceifar o bom trigo. Aliás, é significativo que nessa terceira sessão se fale de ceifa e de vindima. Ceifar e vindima. A gente vai ver o texto do profeta Joel, de onde São João tirou esses dois verbos e o que significa cada um. Pois bem, nuvem branca, símbolo, presságio da misericórdia divina. O Senhor vem para julgar vivos e mortos, como professamos no credo, como se encontra na Escritura, e o juízo será, sobretudo, um juízo de misericórdia. Essa coroa de ouro, o que significa? Ele vem com a cabeça cingida de coroa de ouro, sinal da sua vitória e do seu poder. Depois, ele vem com uma foice afiada. O que significa essa foice? Vamos dar uma olhada na profecia de Joel, capítulo 4, versículo 13, para nós descobrirmos o significado. Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. A foice é símbolo da sua função judicial. Vamos a Joel, capítulo 4, versículo 13. Aliás, vejam que sugestivo é o título do capítulo 4. Vejam lá, no comecinho do capítulo 4, qual é o título desse capítulo? Julgamento das nações. É uma profecia acerca do que o Senhor um dia haveria de realizar. Israel, nessa época, não tinha clareza de como se daria esse juízo. Nós já sabemos que o juízo acontecerá quando o Senhor vier, cercado pelos seus anjos com poder e glória, e separará os bons dos maus. Aqueles colocará à direita e os maus colocará à esquerda. A famosíssima cena do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Vamos ver então o significado da foice. Versículo 13. Metei a foice, a messe está madura. Vinde pisar, o lagar está cheio. As cubas transbordam, porque é imensa a maldade dos povos. Eu queria que vocês fixassem essas duas realidades que não são redundantes. Atenção, vejam o versículo 12. Vale a pena a gente ver a foice como imagem relacionada ao julgamento de Deus. Versículo 12. De pé, nações, subi ao vale de Josafá, porque é ali que vou sentar-me, para julgar todos os povos ao redor. O vale de Josafá fica a sudoeste de Jerusalém. É um vale, fora da cidade. Nós vamos voltar a essa imagem, porque vamos agora ao Apocalipse de novo, capítulo 14, porque a expressão fora da cidade vai aparecer nesse texto. No versículo 20, não vamos explicar o versículo 20, olhem o versículo 20. O lagar foi pisado fora da cidade. Juntem agora a profecia de Joel
Jerusalém, cercada de muralhas, no Monte Sião. Ao longe, cerca de 10 ou 15 ou 20 quilômetros, o Vale de Josafá. O julgamento de Deus vai se dar fora da cidade. E nós temos ceifa e vindima. A vindima, volte para o texto de Joel. Volte para o texto de Joel. A vindima, todos nós sabemos o que é vindimar, é ceifar uvas. É colher uvas. Muito bem. O lagar está cheio, as cubas transbordam, porque é imensa a maldade dos povos. A maldade dos seres humanos aqui tem relação com o pisar as uvas. Vejam que coisa sugestiva. Antigamente, o processo de colheita das uvas era muito artesanal. Hoje, nós sabemos que há máquinas que realizam a colheita sem precisar das mãos humanas. Muito bem. E o processo de mastigar, de espremer a uva, hoje, ele é industrial em grande parte daquelas grandes fazendas que plantam uva, das videiras. Mas antigamente, como se dava o processo de espremer a uva? Colocava-se uma grande peneira, por assim dizer, lavava-se bem a uva, os empregados lavavam bem os pés e eles ficavam muito tempo pisando as uvas. E nos grandes tachos caía o líquido, enquanto que a casca ficava. Então vejam, a ideia de uva, machucar, pisar, a ideia de destruir mesmo, associada ao julgamento dos maus. Enquanto que o julgamento dos bons vai estar associado à ceifa. Então nós temos a plantação de trigo, por exemplo. Pegava-se a foice e saía-se fazendo assim, para cá, e para lá, e para cá, e para lá. E outro vinha atrás, colocando nas mulas, nas cangalhas, ou em sacos, aquilo que aquele que passava com a foice cortava. Isso é muito importante para a gente ver aqui o juízo dos bons e o juízo dos maus mais à frente. Ceifar vai estar associado ao julgamento dos que vão para o céu e dos que já estão no céu. Vindimar é o julgamento daqueles já condenados e daqueles que serão condenados. Tudo isso tirado de Joel, capítulo 4, versículo 13. Muito bem, então já sabemos o significado da nuvem. Já sabemos o significado da foice. Vamos ler de novo, para que não fique nenhuma dúvida, no versículo 14. Eu vi ainda uma nuvem branca, sobre a qual se sentava como que um filho do homem. Evidentemente que esse filho do homem é aquele de Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. Essa figura já apareceu. Vamos somente lembrar. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao filho do homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Essa imagem tirada do profeta Daniel, o Novo Testamento identifica esse filho do homem como nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos voltar a isto, porque já estudamos exaustivamente lá no comecinho do Apocalipse. Muito bem, então, o versículo 14, já sabemos o significado de todos esses símbolos, já sabemos. Agora, versículo 15. Outro anjo saiu do templo, gritando em voz alta para aquele que estava assentado na nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois está madura a seara da terra. Reparem bem, de onde sai o anjo? Sai do templo.
Não é do templo de Jerusalém, é do templo eterno. E pode saltar aos olhos de vocês, se aquele que está sentado na nuvem é o Filho do homem, e é Jesus. Um anjo pode dar ordens a Jesus? Claro que não pode. Mas vejam de onde ele vem. Ele vem na condição de representante do próprio Deus. O Pai, de onde procede o Filho, gerado eternamente pelo Pai. É uma ordem que vem do próprio Deus, o Pai. Ora, quem é que virá sobre as nuvens para julgar os vivos e os mortos? É o Pai? É o Espírito Santo ou é o Filho? O que é que nós recitamos no credo? De quem é que nós falamos quando rezamos de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Filho do homem, Jesus. A função de julgar no último dia não será do Pai. O Pai deu esse poder ao Filho. Em outras palavras, chegou a hora do juízo final. Chegou a hora do juízo de todos os homens. A história da humanidade chegou ao fim. Agora, tu, ó Filho do homem, deves intervir. Tu deves exercer a tua função judicial. Tu deves julgar os vivos e os mortos. Ele sai gritando em voz alta. É muito significativo que seja grito. Nós já sabemos a psicologia do grito. O que é grito? Grito é aquela expressão labial, aquela expressão oral, aquela expressão corporal de alguém que está ansioso para que algo aconteça e se dirige a outra pessoa para que esta pessoa faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, é símbolo da humanidade e de todas as criaturas, portanto, símbolo de toda a criação que geme dores de parto, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Está ansioso. A mulher, no parto natural, ela grita, mas grita numa expectativa feliz. Grita em voz alta, lança a tua foice, ou seja, exerce agora a tua função de juiz, porque é chegada a hora de ceifar, porque está madura a seara da terra. Madura a seara da terra. O que significa isto? O anjo traz para Jesus a ordem do Pai. O anjo, enquanto criatura, não pode dar ordem a Jesus, salvo se ele, criatura angélica, tenha recebido essa tarefa da parte do Pai. Então não é o anjo que está dando ordem. É como se ele dissesse: eu recebi a ordem do Pai, do teu Pai, do meu Senhor, a quem eu sirvo, e sirvo a ti também, ó Filho. Mas é ordem do teu Pai que tu exerças a tua função. Aliás, vamos dar uma olhada a respeito do dia e da hora desse julgamento. Jesus, como Deus, sabia, mas enquanto Verbo encarnado, não tinha competência para revelar. Há determinadas seitas que, lendo o que vamos ler agora, enquanto vocês já comecem a procurar Mateus 24, 36, Mateus 24, 36, há determinadas seitas que, lendo isso, dizem: olha aqui, vocês católicos, vocês cristãos dizem que Jesus é Deus. Não é coisa nenhuma, porque Deus sabe de tudo. E aqui Jesus diz que não sabe o dia nem a hora. Quando aquele dia e aquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Há determinadas seitas que negam a divindade de Jesus, portanto negam a Santíssima Trindade. Vocês sabem que tem essas seitas. Eu não vou citar nenhuma delas, porque isso está sendo filmado. E mesmo que eu citasse, não haveria nenhum problema. Eles se apegam a esse texto, aliás, não somente a este, para dizer: Jesus não é Deus. Porque se Jesus fosse Deus, ele saberia. E aqui ele mesmo diz: nem
prova de que Jesus não é Deus? Jesus sabe de tudo porque é Deus. Mas ao assumir a natureza humana, veio como servo. E como tal, ele não recebeu de Deus Pai autorização para dizer isso. Não é missão do Verbo encarnado revelar tal coisa. Vigiai e orai, pois não sabeis o dia nem a hora. Jesus sabia o tempo todo, mas não era competência dele. A missão de Verbo encarnado, de servo, sem deixar de ser Deus, não comportava revelar tal informação. Muito bem, voltemos então para o Apocalipse, capítulo 14, versículo 15. Lança a tua foice e ceifa, ou seja, exerce tua função de juiz. Chegou a hora de tu exerceres a tua função de julgador, de juiz, de magistrado, julgar os vivos e os mortos. Esta é a tua função no fim dos tempos. Muito bem, está madura a seara da terra, ou seja, chegou o dia decisivo. Essa é a hora estabelecida pelo Pai para o fim da história da humanidade. Com o fim da história da humanidade, o Senhor virá em glória e vice-versa para julgar os vivos e os mortos. Muito bem, essa é a nossa expectativa. O que Jesus falou em tons, naqueles tons específicos do capítulo 25 de São Mateus, ele virá com poder e glória para julgar vivos e mortos, colocará os bons à direita, os maus à esquerda, etc. E dirá aos que estiverem à direita: vinde benditos do meu Pai, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E dirá aos que estiverem à esquerda: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Jesus descreve o juízo final numa linguagem própria, não é apocalíptica. Mas aqui, aquilo que Jesus narrou, descreveu e profetizou está em tons de alguém que está sentado na nuvem, que tem uma foice na mão, que vai passar a foice, que vai ceifar e que vai vindimar. Muito bem. Versículo 16. O ser que estava assentado na nuvem lançou então a foice à terra, e a terra foi ceifada. Este ser com S maiúsculo é o do versículo 14, filho do homem. Esse filho do homem, do versículo 14, é o mesmo filho do homem do capítulo 1 do Apocalipse, versículo 13, que vimos ainda há pouco. Mas claro, temos que juntar uma coisa com a outra. Muito bem. Lançou então a foice à terra. Atenção, para que ninguém pense que aqui se trata de um ato violento de nosso Senhor Jesus Cristo. A foice não é nenhum fenômeno climático. Não é nenhuma chuva de meteoritos, por exemplo. Não é nenhum choque de planetas, de cometas, de asteroides, nada disso. Já vimos a foice na profecia de Joel, capítulo 4, versículo 13. Está associada ao julgamento, ao juízo. Está claro, por favor. Não é ideia de violência. Até porque Jesus disse no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, procurem por favor, versículo 34. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. No Evangelho segundo Lucas, ele troca a palavra espada por divisão. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. O que significa isso? Jesus não veio separar as pessoas para que elas fiquem inimigas umas das outras. A presença de Jesus no meio dos homens exige uma dupla postura. Ou aceita-se Jesus, ou recusa-se Jesus. Quem aceita Jesus, segue a Jesus. Quem não aceita a Jesus,
naturalmente vai se indispor com quem aceitou Jesus. Essa profecia, no Evangelho segundo Lucas, tem uma continuação muito significativa. Vamos ao Evangelho segundo Lucas, Lucas 12, de 49 em diante. Eu vim trazer fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso? Mas devo ser batizado num batismo e quanto anseio até que ele se cumpra. Jesus não está falando de incêndio, nem está falando de destruir o mundo como destruiu Sodoma e Gomorra. Está falando do fogo do seu Espírito. E está falando do batismo da sua morte. Versículo 50. E continua o versículo 51. Julgais que vim trazer paz à terra, não, digo-vos, mas separação. Atentos. Em Mateus é espada. Em Lucas é separação. Continua. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. A divisão é exatamente esta. Se você opta por Jesus, você tomou uma decisão clara, contundente, explícita, categórica na sua vida. Logo você diz não às trevas, diz não ao pecado, diz não à vida que ofende a Deus. Enquanto que aqueles que permanecem nas trevas, dificilmente, eu diria nunca, vão viver pacificamente com aqueles que pertencem a Cristo. Como podem se dar bem luz e trevas, pecado e graça, vida e morte, demônio e Jesus? Essa é a divisão. Contrário à divisão, separação. Reparem a palavra-chave no Evangelho segundo Lucas, lá no versículo 51. Separação. Se você não separa as coisas, o que é que você tem? Qual é a obra-prima de Satanás? Confusão. Confusão. Na confusão você não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Jesus traz a separação. Seja o vosso sim, sim. Seja o vosso não, não. Tudo mais procede do maligno. Essas são palavras do Senhor. Esse é o sentido da espada que Jesus vem trazer, da separação que Jesus vem trazer. Muito bem. Aliás, separação é o que vai acontecer no dia do juízo. Ele vai separar os bons, colocando-os à direita, e vai colocar os maus à esquerda. Voltemos ao capítulo 14, por favor, depois dessa necessária digressão. Então, já sabemos que o Senhor lançou a foice à terra, e a terra foi ceifada. Agora vejam bem que outra pessoa, no versículo 17, vai aparecer com uma foice afiada. Mas José, e Jesus não já apareceu com a foice afiada? Porque agora um outro anjo vai aparecer com uma foice afiada. Eu já vou antecipar a resposta. Jesus exerce o julgamento sobre os eleitos. E esse anjo, que é o representante do próprio Deus, no Apocalipse, tem a incumbência de executar o julgamento com relação aos condenados. Ceifa para os eleitos, vindima para os condenados. Versículo 17. Um outro anjo saiu do templo do céu, tinha também uma foice afiada. Foice afiada. Joel, capítulo 4, versículo 13. Metei a foice, a messe está madura. Vinde pisar, o lagar está cheio. As cubas, ou seja, as taxas, vamos chamar assim, transbordam, porque é imensa a maldade dos povos. E continua o texto, por exemplo, versículo 14, que multidão no vale do julgamento, porque chegou o dia do Senhor no vale do julgamento,
O sol e a lua se obscurecem, as estrelas empalidecem, etc, etc, etc. Muito bem, voltemos ao Apocalipse. Foi importante de novo citar Joel para mostrar o que é que o anjo vai fazer no versículo 18. O anjo sai do templo do céu, do mesmo lugar de onde saiu o anjo no versículo 15. No versículo 15, outro anjo sai do templo. O do versículo 17 é um outro anjo. Sai o primeiro, depois sai o segundo. O primeiro sai gritando: lança a tua foice, dirigindo-se a Jesus. Já o outro anjo não se dirige a Jesus. Sai com uma foice para vindimar. Está claro? Então, ceifar, por favor, versículo 16, tem relação com os eleitos. Vindimar, versículo 18, tem relação com os condenados, com os réprobos. Muito bem. Antes de lermos o versículo 18, vamos dar uma olhada em uma outra profecia de Isaías, capítulo 63, versículos de 2 a 4. É sugestivo também o título do capítulo 63, dê uma olhada: o dia da vingança do Senhor, o dia do julgamento do Senhor. Vamos dar uma olhada, versículos de 2 a 4. 2 a 4. Eu pisei sozinho o lagar, e ninguém dentre os povos me auxiliou. Então eu os calquei com cólera, esmaguei-os com fúria, o sangue deles espirrou sobre o meu vestuário, manchei todas as minhas roupas. Gravem essa ideia do sangue, viu? Porque ela vai aparecer no finalzinho do capítulo 14 do Apocalipse. Manchei todas as minhas roupas. É que eu desejava o dia de vingança, e o ano da redenção dos meus havia chegado. Quando a Bíblia associa uma atitude humana a Deus, nós precisamos guardar as devidas proporções. Deus irado, Deus não peca. Quando a Bíblia diz que Deus se ira, está dizendo: Deus manifesta a sua justiça, que é incompatível com o pecado. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Isso está no livro do Gênesis. O que significa? Deus em absoluto não se arrepende. O autor sagrado utiliza aqui um antropomorfismo, uma maneira humana para falar de Deus. Traduzindo, Deus se arrependeu de ter criado o homem, Deus não aprovou, Deus reprovou, Deus condenou o pecado que o homem praticou. Da mesma forma, a ira de Deus, a vingança de Deus, nada mais é que a justiça. Vindicare, em latim, significa fazer justiça. Está claro? Cuidado na Bíblia com os antropomorfismos. Antropomorfismo é a maneira humana de se escrever acerca de Deus e de se falar das atitudes de Deus. Deus caminhava no jardim. Deus caminhou no jardim, diz o livro do Gênesis. Deus não tem pernas. Caminhar no jardim significa a presença de Deus chegou ao conhecimento do homem. O homem percebeu com clareza Deus se aproximando de si. A presença de Deus na vida do homem. O homem percebeu a presença de Deus. E o autor sagrado descreveu isso como se Deus viesse caminhando, pisando nos gravetos, fazendo barulho na terra, para o homem perceber que ele estava se aproximando. Muito bem. Voltemos, então, ao capítulo 14 do Apocalipse, versículo 18. Depois de termos lido Isaías 63 e Joel, capítulo 4, já nos familiarizaremos com as imagens que vamos ler no versículo 18. E outro anjo, aquele que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz para aquele que tinha a foice afiada: lança a foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque maduras estão as suas uvas.
curioso. Um anjo sai do templo com uma foice. Depois um outro anjo se dirige ao primeiro anjo. Não se dirige a Jesus, se dirige ao outro anjo. Lança a foice afiada. Isto é, o juízo implacável de Deus. O juízo perfeito de Deus. Foice afiada é aquela foice que basta tocar no pé de trigo e ela já corta imediatamente. É com a rapidez tremenda. Muito bem, lança a foice afiada e vindima. Vejam o verbo ceifar. O verbo ceifar, na locução verbal, no final do versículo 16, foi ceifada. Foi ceifada. Atenção. A terra foi ceifada. Aqui não é mais o verbo ceifar, é o verbo vindimar. Por causa da ideia do lagar, por causa da ideia das taxas do lagar, aqui, eu já expliquei para vocês, aquele grande recipiente onde as uvas estão e os empregados, os escravos, ficam pisando a uva. A ideia, uva, geralmente vermelha, associada a sangue, associada à vingança, associada à justiça de Deus. Uma coisa puxa a outra. A gente vai chegar lá. Muito bem, lança a foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque maduras estão as suas uvas. Versículo 18. O que significa isso? Já sabemos em Isaías, julgar os ímpios. Julgar os ímpios. Versículo 19. Primeiro vamos dar uma olhada nesse anjo do capítulo 14, versículo 18. Ele tem poder sobre o fogo. Poder sobre o fogo. Esse anjo já apareceu no Apocalipse? Já. Vamos ao capítulo 8, versículo 5. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Dom José, esse fogo é instrumento do castigo de Deus? Não. Vejam nesse capítulo 8 a relação entre oração e fogo. O fogo que é jogado na terra vem do turíbulo com brasas, de onde saem fumaças que sobem a Deus, que são as orações dos santos. Agora dê uma olhada no capítulo 14. Adivinhem de onde o anjo do versículo 18 sai. Podem me dizer? Do altar. O mesmo altar de onde sai o turíbulo. Qual é a conclusão que nós temos? Esse fogo não é instrumento do castigo de Deus. É exatamente a manifestação da bondade de um Deus rico em misericórdia, que é ao mesmo tempo justo. Quando o Senhor disser, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, Ele não vai dizer, porque eu estou me vingando, porque eu tive fome e vós não me deste de comer. Estou sendo misericordioso com vocês, estou sendo injusto. A minha sentença é por causa da conduta de vocês, do mal de vocês, do empedernimento do coração de vocês. Entenderão? Que maravilha! Esse fogo, portanto, é a expressão do abraçamento do amor de Deus. É um fogo de amor. É um fogo de misericórdia, que traduz essa ideia básica, seja pronunciando vinde benditos, seja pronunciando apartai-vos de mim, malditos, aquele que o fará, aquele que o dirá por misericórdia. É juízo de pura misericórdia, que não fere a justiça, e justiça também, que não fere a misericórdia. Muito bem. Versículo 19.
o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou a vinha da terra e atirou os cachos no grande lagar da ira de Deus. Já sabemos o que significa lagar. Já sabemos o que significa vindimar. Já sabemos o que significam as uvas. Ira de Deus também já expliquei, aliás, dezenas de vezes, falando aqui ao longo desses tantos programas sobre os antropomorfismos. Já falamos da ira do Cordeiro. Quem escapará da ira do Cordeiro? Capítulo 6, Apocalipse, versículos 16 a 17. Nosso Senhor Jesus Cristo irado. E diziam as montanhas e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ira não é incompatível com mansidão. Deus irado não é expressão incompatível com Deus misericordioso, com Deus paciente, com Deus manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque mansidão diz respeito a Deus. Manu, mão, assuetus, acostumado. É a etimologia da palavra mansuetus, em latim, manso. Acostumado com a mão do dono. O animal doméstico. Ele está acostumado com a mão do dono. É dócil ao dono. Manso é isso. Jesus é manso, porque é dócil ao Pai. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas esse Cristo que é manso é também irado. Ira do Cordeiro. Só que a ira não é senão dirigida ao pecado. O Senhor é ao mesmo tempo manso, porque é dócil ao Pai, e é irado, porque reprova o pecado. Ao mesmo tempo irado e manso. Está claro? Aliás, eu já expliquei isso em alguma homilia aqui em Santo Espírito, não foi? Nem eu mais lembro quando foi, porque é tanta coisa, tanta coisa. Muito bem. Então, versículo 14, capítulo 14, versículo 19. O anjo lançou a sua foice à terra e vindimou a vinha da terra e atirou os cachos no grande lagar da ira de Deus. Grande lagar da ira de Deus, já sabemos de Joel e já sabemos de Isaías, que é o julgamento do Senhor imparcial com relação aos maus. Todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, diz a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Esse julgamento vai ser de alegria, de exultação para os eleitos, e vai ser de aflição, de tormento, de angústia, de desespero, de sofrimento para os condenados. Todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Muito bem. E finalmente, o versículo 20. O lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue, que atingiu até o nível dos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Dom José, aqui tem várias imagens que nós gostaríamos que o senhor explicasse. Lagar, já sabemos o que é. É aquele espaço reservado pelo dono da videira, da plantação de uva. Depois que se colhiam os cachos de uva, lavava-se os cachos de uva, jogava-se os cachos de uva no lagar, e ali começava a pisadura, aquele processo de pisar até ficar somente a casca. Muito bem, é a presença do Senhor que vem julgar. Todos compareceremos diante do Senhor, só que os eleitos não vão para o lagar. Lagar tem pisadura.
Lagar tem líquido vermelho, ordinariamente de uva, caindo ali. O juízo de Deus de condenação. Vamos dar uma olhada no Antigo Testamento. Os profetas acreditavam que o extermínio dos pagãos deveria ser efetuado fora de Jerusalém. Citamos ainda há pouco o Vale de Josafá. Vamos ver agora as profecias. Israel acredita, o julgamento dos maus será fora de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. Os maus não podem ser julgados dentro da cidade santa. Vão ser julgados no vale, o Vale de Josafá. Vamos ver Zacarias 14, de 2 a 3. Juntarei todas as nações ao redor de Jerusalém, não dentro, olha aí, ao redor de Jerusalém. A cidade será atacada e tomada, as casas serão destruídas, as mulheres violadas, metade da cidade irá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso. Então sairá o Senhor e pelejará contra aquelas nações. Ele combaterá como o sabe fazer em tempo de guerra. Já no Antigo Testamento, mesmo sem a clareza do Novo Testamento, nós sabemos que esse julgamento se dará em dimensões cósmicas. O Senhor virá sobre as nuvens e reunirá todas as pessoas, vivas e mortas. É uma dimensão quase que atemporal e, portanto, não necessariamente ligada a espaço, altura, comprimento, largura, etc. Muito bem. Joel, capítulo 4, vamos a Joel, ver também essa ideia. Versículos 2 e 12. Reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei com elas em juízo acerca de Israel, meu povo e minha herança, o qual dispersaram pelas nações pagãs, depois de dividir a minha terra. A ideia fora da cidade. Aliás, o próprio Jesus Cristo foi crucificado fora da cidade. O Monte Calvário, hoje não, hoje está dentro de Jerusalém. Mas no tempo de Jesus, o Monte Calvário, o Gólgota, encontrava-se fora da cidade. Muito bem, vamos agora ao versículo 12. Joel 4, versículo 12. De pé, nações, subi ao vale de Josafá, porque é ali que vou sentar-me para julgar todos os povos ao redor. Então, voltemos para o Apocalipse 14, versículo 20, para a gente entender por que o lagar foi pisado fora da cidade. Cidade é símbolo de santidade. Jerusalém, cidade santa. O juízo dos maus será fora da cidade. A afirmação de Jesus Cristo, ela, dirigida aos condenados, é bem precisa. À direita, os eleitos. À esquerda, os condenados. A ideia de fora, de incompatibilidade. O que está dentro, está dentro. Está fora, está fora. Então, o que Jesus diz em termos de direita e de esquerda, os profetas dizem dentro e fora. Está claro? Está claro? Muito bem. Então, aí a gente entende porque o lagar, o julgamento de Deus foi realizado fora da cidade. E do lagar saiu sangue, símbolo do julgamento implacável de Deus. O que significa o sangue? Nenhum ímpio escapará. O juízo de Deus será universal. Sangue é a enormidade do aniquilamento. Sangue abundante. Reparem, do lagar saiu sangue que atingiu até o nível dos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Sangue que atingiu o freio dos cavalos. A enormidade do aniquilamento. A quantidade tremenda de condenados. Depois, 1.600 estádios. O que é um estádio, Dom José? É uma medida de comprimento
que não temos mais hoje aqui no Ocidente. Não temos no Ocidente. Cada estádio tem 192 metros, quase 200 metros. Ora, 16 é 1.600 estádios, é o resultado da multiplicação de 4 por si mesmo, vezes 1.000. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 10, 160. 16 vezes 100, não por 1.000, mas por 100. 16, 160 vezes 10, 1.600 estádios. Esse número simbólico é o resultado do número universal 4, multiplicado por si mesmo e multiplicado por 1.000. O que significa? Significa que o juízo será universal, que nenhum ímpio escapará. Nenhum ímpio escapará. Esse é o significado de 1.600. Assim, nós concluímos o capítulo 14 e vamos fazer agora uma breve síntese de todo ele, todo este capítulo, se bem que já o fizemos no começo desse nosso reencontro. O protagonista da primeira parte do capítulo 14 é o Cordeiro. Os coadjuvantes são os seus eleitos. Aparece de novo a ideia dos 144.000. Já sabemos esse número de onde foi tirado. Quem pode dizer? Capítulo 7, o número 144.000. Muito bem. O coro celeste. Eles cantavam um cântico novo. Eles não se contaminaram com mulheres. Já sabemos o significado dessa expressão. São virgens, também sabemos o significado. Depois começa a segunda sessão, versículos de 6 a 13, 3 anjos que predizem a vitória. É a segunda visão de São João. Primeira visão, versículo 1, eu vi ainda. Segunda visão, versículo 6, vi então. E no versículo 14, eu vi ainda. São 3 seções bem distintas que formam esse conjunto harmonioso. O Senhor, os seus eleitos, os seus anjos e o julgamento, que será duplo, sob forma de ceifa para os eleitos e sob forma de vindima para os condenados. Ceifa tem relação com o Filho do Homem que está sentado na nuvem, mas a vindima não é ele, é o anjo. Como que o Apocalipse, estando a dizer, o julgamento se deverá ao pecado de vocês. Já a salvação é fruto da minha graça, o Filho do Homem sentado na nuvem, e do esforço dos meus eleitos, dos meus fiéis, aqueles que vão ser ceifados. Ceifa e vindima. Assim conclui-se o julgamento, que já é uma antecipação da vitória de Cristo, que vai ser desdobrada em elementos também muito sugestivos. No capítulo 19, vamos dar uma olhada no capítulo 19. No capítulo 19, que já começa com um hino litúrgico ao nosso Deus, a salvação, a glória e o poder, etc, etc. E a partir do versículo 11, a vitória de Cristo sobre as feras. E o capítulo 20, a sorte, o destino do dragão. Vejam a relação, os capítulos 12 e 13. Dragão e 2 feras. O Senhor espera, aguarda, mas eles sabem que serão destruídos, que não prevalecerão. E o destino deles, a condenação deles, lá no capítulo 19, de que vai tratar desse tema que foi o objeto das atenções do capítulo 14. No próximo encontro, se Deus quiser, começaremos o capítulo 15, o capítulo da execução das vinganças divinas sobre Babilônia e sobre as feras. Eles que fizeram guerra contra a descendência da mulher, capítulos 12 e 13, agora vão experimentar, com o perdão da palavra, a revoltosa de Deus, a vingança de Deus que tarda, mas não falha, o poder do Senhor que intervém e não permite que a fera
as férias que o dragão dê a última palavra na história dos homens. O final é extremamente alvissareiro, a vitória será certamente do Cordeiro. Boa noite.